Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Empreende SC, que é um podcast que sim, está acontecendo ao mesmo tempo com o evento. Um abraço ao Fernando pelo convite e estou aqui com Eduardo Malheiros e Natanael Knaben. E eu, Carlos Sampaio, vou mediar esse novo tempo para você que está escutando esse podcast sobre posicionamento no digital e dentro da sua empresa. Como que a gente escala os negócios? Como que a gente faz eles prosperarem através da influência? Eu falo agora com o Natanael. Natanael, boa noite para quem está escutando de alguma forma. Se apresente. Muito bom. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos ouvintes e todos os espectadores do podcast Empreende SC. Para mim é uma honra poder estar aqui ao lado de tão grandes sábios, na verdade, né? Que bonito. No judaísmo nós temos 7 características de uma pessoa sábia. E uma das características é que na presença de outro sábio, uma pessoa normalmente acaba ouvindo mais do que falando. Espero aprender muito com o Edu e com o Carlos aqui hoje nessa mesa tão honrosa. Que bom. Eu gosto do Natanael, além de ele não piscar, ele sempre traz um conceito de sabedoria milenar. E agora eu quero a apresentação dele, que é o Eduardo Malheiros, que chegou hoje direto de Florianópolis, veio aqui direto pra cá e tá desde cedo junto com a gente, aproveitando esse evento maravilhoso. Edu, se apresente pra galera. Fala galera, tudo bem com vocês? Prazerzaço estar aqui com o Nata, meu irmão, admiro pra caramba. Carlos, também admiro muito o trabalho que você está fazendo, irmão, no Brasil, com o Clube do Chefe. Massa. Eu realmente acredito que existe um novo tempo para todo empresário, para toda empresária, que é se conectar com as pessoas certas. Massa. E eu acredito que o evento Empreende SC, também agradecendo ao Fernando pela oportunidade de a gente estar aqui conversando, é uma bênção. É uma bênção poder compartilhar, ouvir. O Natanael pontuou muito bem, que é da gente ouvir mais e falar menos. Eu acredito que esse momento vai ser muito abençoado para a gente aprender e trocar ideia. Excelente. Então, a primeira coisa que eu queria deixar bem claro aqui, além de agradecer o Empreende, quero agradecer o Carlos e a Mayara da Foster pelo convite aqui. A gente estava direto do Executivo, junto com a Farm2Go. Meu sócio Lucas está fazendo ali o bastidor. Mas o que eu quero dizer? Estar acompanhado com as pessoas certas tem conexão com a influência que a gente exerce. Se a gente não consegue exercitar a influência, a gente não consegue atrair as pessoas certas. E eu estou aqui, e isso talvez dentro do seu negócio, dentro da operação, você ainda não se atentou. Mas o quanto você tem de influência nas mesas que você atua? O quanto você tem de influência dentro da liderança que você exerce dentro do seu negócio? E eu posso desafiar você que está escutando agora, que você consiga captar junto com a gente, e vocês que estão aqui com a gente junto na mesa, eu quero desafiá-los a decodificar a influência. Natanael, o que é a influência na tua visão e o que aconteceu com a tua vida depois que quando tu se tornou mais influente dentro da tua área, tendo mais seguidores? Eu tô falando de influência mesmo no digital, mas isso, o que ocasiona o aumento da influência e o que isso traz de benefício, desvantagem e desafio? Eu posso definir influência em poucas palavras. E eu diria que a influência é sobre você estar disponível. Estar disponível. Mas você me pergunta, Natanael, disponível quando? Disponível 7 dias numa semana. Quantas horas num dia? 24 horas em um dia. Quantos dias de um mês? 31. E os 365 dias de um ano. Influência é sobre você estar disponível para o que tem que acontecer naquela hora e naquele momento. Ou seja, é você estar disponível e preparado para uma oportunidade que muitas vezes passa na sua frente e você precisa agarrar essa oportunidade. Muitas vezes nós vemos influência como talvez eu e o Edu aqui, nós temos cerca de 500 mil seguidores, nós muitas vezes nós vemos que a influência, achamos às vezes que a influência seria nós influenciarmos outras pessoas, mas a influência está conectada com o quanto nós somos influenciados por algo e o quanto nós podemos influenciar algo. Ou seja, é como se cada pessoa, independente do número de seguidores ou independente da audiência, grande ou não, é como se cada pessoa tivesse um megafone na mão e esse megafone é como se tivesse um filtro e algumas pessoas, uma peneira. E esse áudio do megafone, ele vai chegar nos ouvidos das pessoas que de fato precisam ouvir aquela mensagem.
Para mim, a influência está conectada com a disponibilidade. O quanto nós, de fato, estamos disponíveis para sermos usados para um propósito maior. Nossa. Eu digo que, na minha experiência, a influência que eu recebi, ela não veio somente quando eu comecei a ter alcance na internet. E é muito importante que nós separemos as duas coisas. Bacana. Influência... Porque nós temos agora alguém que talvez não tenha tantos seguidores. 100%. Total. Mas como que a gente desafia? Como é que a gente afia essa influência? Total. Porque assim, como eu falei, é importante que nós separemos influência de audiência. Porque eu sou um pai, por exemplo, eu sou uma influência para o meu filho. Independente de eu estar atuando no digital ou não. Eu sou um esposo, eu sou uma influência para a minha esposa. Eu sou uma influência para os meus amigos ou para as pessoas da minha comunidade, as pessoas nas quais eu trabalho ou estudo. Então, em todas as esferas da nossa vida, nós estamos sim influenciando. E foi de entender essa influência que, de fato, a audiência depois chegou. E aí eu sabia o que deveria ser feito com esse grande número de pessoas, como que eu deveria influenciá-los e como que eu deveria ser influenciado por eles. Massa. Uma coisa que o Natanael, ele me passava, que eu acho que é muito interessante de compartilhar, dentro das nossas conversas, ele sempre me lembrava de no que eu influenciava as pessoas. Carlos, quando tu chega perto das pessoas, tu começa a conversar, elas têm mais energia, elas querem estar perto de ti. Sim. E isso é um exercício de influência. Edu, na tua visão, como que a gente aumenta esse exercício de entender aonde que a gente influencia e como que a gente influencia mais? E se realmente faz sentido todo mundo querer influenciar? Na minha visão de vida, de negócios, eu entendo que a influência, ela gera transformação. Boa ou ruim. Porque o impacto que tu gera, pelaquilo que tu acredita, ele mostra aquilo que você faz todos os dias. E uma das coisas que o Natanael colocou aqui pontualmente é nós entendermos que existe um palco, mas existe um bastidor da influência. E por que eu estou falando isso para você? Quando a gente entende que o palco ele mostra aquilo que eu quero que você veja, é o bastidor que sustenta o caráter. Então a influência ela é sustentada com alguns princípios. Um deles eu acredito que é ser de verdade. Ser de verdade é falar daquilo que eu acredito, mas eu vivo daquilo que eu falo. Massa. E quando tu fala daquilo que tu vive, não tem como as pessoas não te olhar e não te seguir, não querer estar perto. Massa. Porque é uma consequência das pessoas que são de verdade. Por que a gente vê pessoas que têm o sonho de ser influente na mídia, na rede social, e elas não se mantêm? Não é só sobre constância. É sobre você realmente aplicar diariamente aquilo que você fala. Massa. Então a influência, quando você traz isso para o Empreende SC, quando nós falamos de negócios, quando você está frente ao seu negócio, você simplesmente se manterá no mercado se você for aquilo que você encasa. Não tem como eu ser um bom pai e não ser um bom líder. Não tem como eu ser uma coisa não se sustenta. Massa. Então, quando a gente começa a entender que a influência ela tem que ter uma base sobre princípios e aquilo que você acredita, você gera transformação. Massa. Tem um herói, tem um cara que eu admiro muito, chamado Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr., ele faleceu aos 39 anos. E ele foi um dos caras mais influentes que já passaram por essa terra. Obviamente, se a gente falar sobre Jesus Cristo, falar sobre outros homens que estão até hoje deixando um legado, a influência verdadeira deixa legado. A influência verdadeira deixa legado. A influência verdadeira deixa legado. O que é o legado? É você passar pela minha vida, é passar dentro do meu negócio ou de uma palestra que você está aqui e eu plantar uma semente no teu coração. E isso gera transformação. A gente volta para o início. Massa. Vou trazer aqui, dentro da Revolução Industrial, trazer uma visão do quanto a diferença que a influência fazia ou não dentro dos negócios. Mas vamos nos questionar, quando que a influência realmente começou a ser super necessária? Se a gente for voltar na Revolução Industrial, a gente vai entender que quando os times começaram a ser
reunidos para trabalhar produtos em massa, que foi aí que começou a se criar marcas. Sim. Porque a demanda ficou maior, a oferta ficou maior que a demanda. A empresa ou a organização que tinha um líder mais inspirador, que tinha um líder mais forte, ele conseguia construir uma equipe mais forte. E o meu questionamento para quem está escutando, ou nesse momento para quem está empreendendo, é: você sabe qual a diferença de liderança e de gestão? Porque esse foi o grande legado da Revolução Industrial, que é onde, pegando o gancho do que Edu estava passando, e aí eu vou perguntar se vocês concordam, porque isso foi falado por um padre. Ele falou assim: que vocês não estão entendendo. Assim, como assim? É que a gente trabalha com gente faz um tempo. Entendeu? A igreja trabalha com gente faz tempo. Estava conversando agora há pouco, falei assim, a empresa ainda está aprendendo a trabalhar com gente. Sim. Mas a igreja, o militarismo já aprendeu faz tempo. Total. E qual a diferença entre liderança e gestão? É que liderança, e vamos ver se faz sentido, está conectado com a visão, que é de aumentar a visão das pessoas e empoderar elas. Então, existe uma agenda dentro de grandes organizações, onde existem datas para empoderar as pessoas. Se for pegar, por exemplo, dentro da igreja, existem os retiros. Se for pegar nesse momento aqui, como a gente está no Empreende, vocês podem entender, mas o que eu vou fazer lá? Eu vou talvez aumentar o meu conhecimento técnico sobre gestão, sim, sobre liderança, sobre business, e vou aumentar o meu senso de capacidade e vou ser empoderado. Uhum. Isso é liderança. Um líder que consegue. Uhum. E tem o gestor. E aí eu quero ver se vocês concordam com essa afirmação, que é o cara que vai gerenciar, fazer com que as coisas se mantenham fazendo. Então, o líder, ele levanta o nível para um próximo passo e o gestor mantém. Então, um empresário hoje, que ele só sabe liderar, é aquele cara que fala, mas na hora de executar ele não tem a consistência, não tem a metodologia, não sabe trabalhar com o processo. Aí chega lá, o cara que sabe liderar, mas ao mesmo tempo ele sabe gerenciar. Ele sabe monitorar a equipe. Sim. Então, qual o desafio, na minha visão, é que vocês sentem mais dificuldade, se é na liderança ou na gestão, e como vocês trabalham isso dentro do negócio de vocês, dentro das pessoas que vocês impactam. E eu falo isso por quê? Porque com o crescimento de uma grande conta, sabe o Homem-Aranha? Né? Que grandes poderes geram grandes responsabilidades. Como que vocês lideram uma audiência com 500 mil pessoas? Como que vocês fazem gestão disso para isso aí se manter? Como é que vocês veem isso? E já visualizando esse empresário que está pensando assim, beleza, eu quero aprender a fazer isso para jogar dentro da minha empresa, aprender a jogar isso em qualquer outra coisa que eu for fazer. Existem 3 princípios, eu vou falar os 3 princípios, depois eu falo de onde é que eu aprendi esses 3 princípios. Ninguém pode liderar sozinho, esse é um princípio. O líder sempre está conectado com uma visão de futuro. E o terceiro princípio, um líder deixa pegadas. Massa. Me lembrem desses 3 princípios, eu vou entrar em cada um deles agora rapidamente, só para a gente poder esclarecer um pouco mais. Eu aprendi isso com a antiga sabedoria. O judaísmo nos fala muito a respeito disso. Eles falam que nós não temos muitos ensinamentos a respeito de liderança dentro do judaísmo. E vocês me perguntam, por que nós não temos? Porque todo judeu nasceu para ser um líder. Mas eu não lidero uma empresa, mas eu lidero uma família. Mas eu não lidero uma família, mas você lidera um trabalho na sua escola, por exemplo. Ou talvez lidera algo que você faz lá na sua empresa, você lidera a sua equipe. Tu me perguntas como que eu faço para liderar uma audiência, ou talvez influenciar, ou passar uma visão para a audiência. Eu me conecto com esses 3 princípios. O primeiro, ninguém pode liderar sozinho. Existem 2 ocasiões somente em toda a Torá. A Torá é a Bíblia que os judeus mais leem. Gênesis até Deuteronômio. Existem 2 ocasiões apenas que o eterno Deus permite com que a Torá traga a palavra lotov. Lotov em hebraico significa não é bom. A primeira vez é quando o eterno Deus vê Adão sozinho no jardim do Éden. E ele fala, não é bom que o homem esteja só. O homem era um líder sozinho. Mas não é bom que ele esteja só. É legal que talvez a gente coloque uma companheira aqui para ele, né? Ele então cria Eva, etc.
A segunda vez que o Eterno permite que a palavra Lotov, a expressão Lotov, seja colocada na Torá, é exatamente quando Moisés está sozinho liderando todo o acampamento de Israel. Na época, no deserto, pouco mais de 2 milhões de pessoas que todos os dias vinham e contavam seus problemas para Moisés. Ele analisava e dava uma direção para a pessoa. Mas ele fazia isso, vamos imaginar que talvez das 4 da manhã até mais ou menos umas 3h50 da manhã. Então ele dormia uns 10 minutos, acordava para então poder fazer esse trabalho de julgar as causas do povo. Quando o sogro de Moisés vai visitar Moisés, ele fala assim, Moisés, Lotov, não é bom que tu faça isso sozinho. E aí então Moisés escala homens, a Torá vai nos dizer isso, líderes de 1.000, 100, de 10, vai escalar caras, eu não lembro muito bem a conta ali dos líderes, mas escala homens Sim. que juntamente com Moisés iam dividir a carga. Então a primeira coisa que eu faço, talvez apareça a minha pessoa ali, aparece o meu rosto, como o Edu, aparece a minha pessoa influenciando, porém existe um suporte por trás. Nossa. Existe a comunidade onde eu faço parte, existe a minha liderança, existe, por exemplo, o ambiente de negócios que nós temos aqui nessa mesa, que nós temos, inclusive. Ser discipulado, né? Exatamente. Mentorado. Então, assim, ter conselhos faz sentido? exatamente. Lotov não é bom. Segunda coisa que eu penso no que diz respeito à liderança. O líder sempre precisa estar preocupado com uma visão de futuro. E perceba que quando eu falo a respeito de visão de futuro, muitas vezes o líder não entra nessa visão de futuro. Por exemplo, Moisés. Ele entregou uma visão de futuro para o povo. E ele não estava lá. E ele não acessou essa visão de futuro. Mas o líder está disposto a entregar a vida pelos liderados. Ele não está para influenciar no sentido de ter um monte de audiência, um monte de pessoas se dobrando perante ele, mas ele está mais para influenciar essas pessoas para que essas pessoas acessem, mesmo que eu não acesse. Massa. E terceiro, o líder sempre se preocupa em deixar pegadas, porque ele sabe que talvez ele não esteja mais aqui. Bacana. O Edu citou o exemplo do Martin Luther King, que, bom, a gente ia falar a respeito de posicionamento, e eu trago essa palavra, né? Ele criou um posicionamento tão consolidado que ele já não está mais no nosso meio, mas o movimento dele não tem mais fim. Deixou pegadas. Deixou pegadas. Pessoas seguiram aquele caminho. Exatamente. Exatamente. Muito bom. Edu. Cara, é muito interessante a gente pensar sobre você ser influente e ser um líder influente, né? Porque existem pessoas que elas já, inconscientemente, elas são líderes. Elas já têm esse aspecto comportamental. Elas já conseguem, no seu dia a dia, elas já lideram, elas puxam à frente. Mas eu quero me atentar a duas coisas que complementam, acredito, que o Nathanael colocou. Empatia e compaixão. Qual que é a grande diferença de um líder realmente que deixa um legado? Por que Martin Luther King Jr. ele lutou na época aonde os negros não tinham direito? E por que esse homem é o único homem nos Estados Unidos inteiro, no ano inteiro, que tem um feriado para ele? Por que Martin Luther King deixou então esse legado? Porque ele passou o estágio da empatia. Como assim? A empatia, como nós entendemos no mundo real, é se colocar no lugar do outro. Mas a real empatia é entender que o Nathanael é o Nathanael. Você que está vendo aqui é você. É entender que o outro é o outro. Massa. Esse é o primeiro aspecto que virou uma chave grande na minha vida. E eu entendi o que o maior de todos, Jesus Cristo, nos ensinou. Sobre a compaixão. A compaixão é um nível acima de liderança, aonde eu não só vejo e entendo que o outro é o outro, mas eu olho para isso e eu faço algo perante isso. Esse é o grande segredo quando você entende que a pessoa que você quer ajudar, ela tem comportamentos, ela tem ambientes que ela frequenta diferente, mas não é por isso que eu vou pegar e vou me abster de ajudar. E quando a gente traz isso para o negócio, é muito importante, porque cada pessoa, elas têm as suas crenças, elas têm os seus valores, elas têm uma construção de realidade, de percepção de realidade. Mas quando eu me coloco como um líder de verdade, e é isso que eu acredito e levo para as pessoas nas minhas palestras, eventos, nos meus negócios, que quando eu preciso eu faço algo pela pessoa. Sim.
A palavra revela para nós que sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Mas com falso discurso. E hoje, se a gente entrar num conceito de influência na internet, Sim. por que as pessoas não prosperam no quesito de ter longevidade? Linkando com o que o Nathanael falou, linkando com exemplos práticos de Martin Luther King Jr., Sim. significa que quando a pessoa não estiver aqui, os frutos que ela gerou foram frutos reais e comestíveis. Massa. Eu continuo alimentando. Massa. Eu tenho essa visão de quando a gente monta um negócio, a gente de fato está sozinho naquele momento. E quando ele começa a crescer, e não só através do faturamento, mas através de ter mais clientes, número de clientes, funcionários, pessoas. E eu vejo muito isso como um homem de família, como marido, como provedor da minha casa. A gente troca o ego, que é pensar por mim, e isso está muito conectado com o eu, e a gente liga o eco, que é pensar no ecossistema, em algo que funcione para nós. E aí vem algo delicioso. Vamos agora saborear essa palavra, porque é algo que vai crescer muito na próxima década, que é inteligência interpessoal. Complementando o que tu falou, existe uma pesquisa que foi feita pela Paid Personal, uma das maiores empresas de recrutamento e seleção do mundo, uma empresa multimilionária. Se eu não me engano, ela é britânica. Foi feita uma pesquisa com grandes executivos no mundo inteiro que falam que a cada 10 demissões, 9 são por comportamento. A cada 10 demissões, 9 são por comportamento. E existem 3 fatores que levam essas demissões. A primeira delas é curva de aprendizagem em declínio. Que legal. A segunda é incapacidade de inspirar e liderar pessoas. E a terceira delas é fazer mais do que pede. Então, quando eu linko essas 3 coisas, que a soft skill, que a inteligência interpessoal é o balizamento do teu sucesso na tua vida, eu entendo que não basta só eu ter um raciocínio analítico, saber sobre planilhas, sobre processos, mas eu tenho que entender que 100% de quem compra de mim são pessoas, 100% de quem trabalha comigo são pessoas. Se você não entende pessoas, você não entende negócios. Muito bom. Nathanael, na tua transição, e a gente se sente honrado, né? A gente estava falando agora há pouco, a gente saiu do palco, e a gente acaba estando honrado, né? Se abraçamos aqui, nos abraçamos aqui, vendo a trajetória um do outro. Mas existe algo que eu lembro que tu falava muito, tipo, sobre isso. Que assim, nossa, eu tô falando muito, né? Ah, que não sei o que, a gente saía pra falar, cara, o Nathanael, aqui ele fala de uma forma muito calma, né, Lucas? Mas assim, às vezes num bastidor, antes ele falava muito rápido e falava várias coisas. E eu sempre gostei muito do jeito dele, sabe? E eu lembro que quando a gente vai falar sobre pessoas, inteligência interpessoal, uma das primeiras coisas que tu deve fazer sobre aprender a respeitar o outro é sobre tu aprender a respeitar as tuas habilidades. Sim. É tu aprender a se respeitar. E eu sinto, cara, que tu aprendeu a se respeitar e aprendeu a desenvolver a habilidade que tu tanto ama, que é falar. Então, eu hoje estava palestrando, estava no painel junto com vocês, e eu olhei pro lado, vi o Nata, sem piscar, e eu falei, cara, que segurança que esse cara me traz. E aí eu lembrei daquele Nathanael que assim, ó, cara, o que eu vou fazer? Tô falando um monte de coisa. E eu vejo o teu salto de desenvolvimento pessoal. E eu quero que tu ative isso agora na vida das pessoas. Pessoas que têm insegurança, pessoas que não aceitam, não respeitam o dom que Deus deu para elas. E que isso talvez faça esse podcast todo valer a pena. Contando da tua transição, Okay. o que te fez respeitar e desenvolver a habilidade que já estava dentro de ti. Ok. Tem algo que eu aprendo de novo com a antiga sabedoria, com a sabedoria judaica. A primeira vez que nós vemos em toda a Bíblia, e é importante que eu fale isso para as pessoas, que o que nós estamos falando aqui não é sobre religião, mas sobre princípios milenares, a antiga sabedoria.
o Criador do Universo compartilhando algumas coisas conosco. E nada melhor do que o Criador do Universo dizendo como que nós devemos viver. Mas E o Criador do Universo, nós lemos em toda a antiga sabedoria que a primeira vez que ele se ira, ele não se irou quando Caim matou Abel, ele não se irou quando as pessoas estavam com as vidas delas devassas e ele precisou trazer o dilúvio e salvou apenas Noé e a sua família. sim. Ele não se irou, inclusive, com Adão e Eva quando eles cometeram o pecado de comer o fruto. Quando que ele se irou? Ele se irou quando um homem não assumiu aquilo que o Eterno havia criado ele para ser. Quando ele fala para Moisés que Moisés, você vai precisar ir diante do faraó e avisar para o faraó que eu vou libertar o povo. Moisés fala, mas Senhor, eu não consigo falar. Eterno Deus, a minha fala é meio estranha, eu sou um pouco gago. E ele fala, não, tu vai falar sim. Não, mas por favor, não tem outro cara para mandar no meu lugar? A palavra, a expressão no hebraico diz que as narinas do Eterno ficaram vermelhas, como se ele fizesse... A primeira vez que ele se ira, ele falou, tudo bem, Moisés. Tá vindo um cara, é o teu irmão Arão, ele vai ser usado no teu lugar. À medida que a história passa, eu vejo os meus antepassados, os meus irmãos, não assumindo quem eles eram. Entendi. E por isso eles morreram no deserto. Por muitas vezes, eu leio na Antiga Sabedoria histórias de pessoas que não assumiram quem eles eram e eles perdem grandes oportunidades que o Eterno já havia entregue para eles. Entendi. Quando eu leio tudo isso, eu penso, eu não quero ser um exemplo negativo disso. Eu quero ser um exemplo de assumir quem eu sou no Eterno. E falo para as pessoas que estão ouvindo agora esse podcast, por muitas vezes, eu me auto-menosprezava, só porque eu entendi que eu não estava menosprezando eu mesmo. Eu estava menosprezando aquilo que o Eterno havia colocado em mim. E uma vez que eu menosprezo aquilo que Ele colocou em mim, quem sabe talvez eu não estava inflamando a ira do próprio Eterno? E talvez eu pudesse pensar que eu não ia ser usado porque eu não acreditava, mas de fato eu não tinha qualquer capacidade. Quem me capacitava de fato era o Eterno. Tudo começou a acontecer quando eu assumi quem de fato eu era nele. Aí veio a prosperidade, aí veio a influência, aí veio o acesso, aí vieram as mesas, aí veio o networking, quando eu simplesmente deixei com que o rio fluísse. Eu parei de ser uma represa. Eu tirei as pedras e o rio começou a fluir. Então, aqui a gente escutando, né, Edu? Dá pra resumir que estar conectado e ser influente está muito conectado com ser eu de verdade. Eu gerar valor através das minhas habilidades. Eu, de alguma forma, fazer a diferença no lugar que eu tô. Quando a gente ativa a nossa identidade, não significa que a gente não vai ter os medos. Nós vamos ter os medos, mas os medos, ou ele te paralisa, ou ele te dá sabedoria. Massa. Porque o medo, quando paralisa, significa medo que o da vivo... sabedoria. Tem o medo, né? Tem o medo da sabedoria, que é o quê? É o temor ao papai. Salomão fala, né? Que aqueles que buscam sabedoria primeiro devem temer a Deus. Então, quando eu temo, quando eu busco essa sabedoria, eu entendo que o medo que é gerado em mim, ele é um balizador e não um paralisador. Interessante. Porque quando eu me balizo sobre algo, eu me torno alguém que não é inconsequente. Uma pessoa que não tem medo de nada é uma pessoa inconsequente. Pensa comigo se todos nós aqui não tivéssemos medo de acelerar numa via de 20 por hora andando a 150 por hora. Sim. Ia acontecer uma tragédia, ia acontecer morte. Talvez você ia matar alguém ou você iria morrer. Mas quando eu entendo que eu não posso entrar em locais e fazer coisas que possam prejudicar o meu crescimento, eu busco conselhos. Sim. Eu busco pessoas que possam direcionar a minha vida, aonde eu consiga entender que a aceleração do resultado para ser alguém influente tá em aprender aquilo que a experiência do Natanael, ou a tua experiência, Carlos. Massa. Total. Massa. Total. Essa força. Então vamos falar assim, ó. As pessoas que são de verdade vão conseguir extrair a tua verdade. Exato. Porque elas vão olhar o caminho que tu tá percorrendo e falar, eu já percorri esse caminho.
Então vamos lançar aqui, ó, para quem tá escutando, se você está com dificuldade de entender o seu negócio porque ninguém te entende, porque ninguém consegue conversar com você, eu quero falar, vá falar com alguém que é mais graduado. Entre em contato, não só através... Mas, Carlos, como é que eu faço? Você vai buscar um podcast, você vai buscar um livro. Esteja num ambiente de sabedoria, né? Exato. Sempre, por exemplo, assim, ó, Carlos, eu não tenho um amigo que é... Mas sempre tem o amigo que te gera mais sabedoria. Sempre tem aquele cara que te impulsiona a ser melhor. E você vai fazer uma parceria com esse cara. Pra falar assim, ó, cara, eu quero saber qual é a verdade. A verdade naquilo que eu sou bom, naquilo que eu vou gerar influência. É a frequência, né? A frequência. Levanta a frequência. Agora é um tempo, por exemplo, eu não sei em que momento você está escutando esse áudio, mas imagina que você está entrando numa reunião. Agora é tempo de aumentar a frequência, porque quando você está com a frequência mais alta, você influencia. E nunca esqueça, o barulho externo, ele só vai conseguir ser mais alto se a sua voz se calar. Então, dentro da sua casa, dentro dos seus negócios, faça com que a sua voz fique mais alto do que todo o barulho externo. E qual é a voz? A voz da verdade. Chefões. Muito bom. Muito bom. Tempo abençoado. Para fechar, como é que as pessoas podem encontrar vocês, além de estar no Empreende SC 2025? Por favor, Edu. Me siga na rede social do Malheiros. Eu tô lá, tô no canal do YouTube também. A gente tá construindo algo lindo juntos. E eu só quero deixar uma frase final aqui pra você. Certo. Seja de verdade. Porque quando você é de verdade, você clarifica os teus próximos passos. Ser de verdade significa que você não terá prazo de validade e não construirá uma mentira sobre a sua vida. Massa. Tamo junto. Quer ser influente? Seja de verdade. Massa. Muito bom. Senhores sábios, vocês podem me encontrar no Instagram, minha principal rede social hoje, Nathanael Knaben. Knaben é K-N-A-B-B-E-N. Muito simples, Nathanael Knaben. Eu já facilitei vocês me encontrarem quando forem procurar. Eu estou com a mesma touquinha laranjada que vocês vão encontrar na foto do perfil aí. Estaremos Muito juntos bom. e assim alcançaremos sabedoria. Muito bom. Vou deixar meu abraço aqui a todos os ouvintes e quem está assistindo. Qual que é o teu Instagram? Teu O Instagram. arroba o chefe do chefe, para Muito você se bom. conectar com o ecossistema do Clube dos Chefes. Um abraço aí pro Carlos, pra Mayara, da Foster, pro pessoal que tá ouvindo a gente, pro Lucas e pro nosso cantor aí que tá finalizando o nosso podcast. O nosso encontro. E não se esqueça, tá? Olha só. Nós estávamos aqui fazendo não só o podcast, mas dando uma palestra, fazendo... E assim, ó, não é porque você empreende que precisa ser chato. Não é porque tem verdade que vai ser sem graça. Encontre pessoas que estão na mesma jornada e se divirta, chefão. Estamos juntos e até o próximo episódio.